É aquilo que Paulo ele nos diz, né? Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Gente, parece que a gente nunca prestou atenção como deveria neste verso 11 do capítulo 9 da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E ele diz assim: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Aí novamente no verso 13, ele usa uma identificação aqui, ele diz assim: por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. Olha que belo isso, gente, quando nós entendemos o que é uma parte do culto, que se traduz em serviço ministerial. E nós estamos com esta consciência, de que isto faz parte do nosso cultuar, do nosso adorar a Deus. E aqui Paulo está dizendo que este ato, este serviço ministerial, ele vai, e eu quero elencar aqui 4 pontos, de acordo com o capítulo 8, capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios. Este serviço ministerial, ele vai abençoar primeiro os outros, ele vai abençoar você mesmo, ele vai glorificar a Deus, e ele vai criar um certo ambiente de camaradagem entre os crentes. Olha isso, gente. Que ambiente é este? É o verso 14. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Paulo está dizendo que esta prática, este serviço ministerial, está influenciando outras pessoas, e isto gera um certo ambiente em que nós vamos interceder uns pelos outros. Olha que belo isso, olha o que Deus proporciona para nós. Afinal de contas, gente, sabe o que a igreja primitiva entendeu sobre este compartilhar? Que isto não era nada que eles estavam fazendo em favor de Deus, mas isto era algo que Deus estava fazendo em favor da igreja, e é o que nós entendemos hoje. Esta graça, Paulo chega a nomear essa atitude de graça, gente, a mesma graça que nós não merecemos, mas Deus nos dá, e ele diz assim: você não merece, mas eu te dou. É o que acontece no capítulo 8, né? Aqui na segunda carta aos Coríntios, eles dizem assim: olha, por iniciativa própria, os irmãos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. O privilégio, ou em outras traduções vai dizer a graça de participar, entendendo que isso é algo que Deus faz em favor nosso. Olha que belo. Gente, nós estamos sempre influenciando, nunca há neutralidade. As tuas atitudes está influenciando alguém, seja dentro do teu lar, seja dentro do teu trabalho, no convívio. As crianças são as que mais observam e absorvem o que nós estamos fazendo. Paulo chega a dizer: quando formos fazer isso, entendendo que isso é um serviço ministerial, ele diz assim, que as ofertas, elas sejam feitas generosamente, elas sejam feitas fartamente. Ou seja, não é o fato de você abrir, né? Vou dizer para vocês em palavras literais, você já deve ter visto alguém fazer isso.
abre a carteira e sai folheando as notinhas, né? E às vezes pega aquela mais amassada, aquela de menor valor. O que Paulo está dizendo? Quando formos fazer, que nós possamos fazer generosamente e não com avareza. Que possamos entender que isto é um serviço consagrado a Deus. Gente, isso deve entrar em nossas mentes e em nossos corações, e é por isso que Paulo chega a dizer: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. É um princípio bíblico, um princípio que precisa ser entendido como tal, e que Deus está dando e fazendo, né, operando em nós este dom, como aqueles irmãos, né, da Macedônia, eles, como é que Paulo diz aqui, né, eles suplicaram insistentemente para participar daquilo, daquela assistência, daquela ajuda. E eu te pergunto, será que quando olham para você, as pessoas podem ser impactadas através da tua atitude generosa? Será que quando as pessoas estão olhando para mim, elas estão sendo influenciadas, assim como a igreja de Corinto influenciou toda a região da Macedônia? Paulo chega a dizer isso. Coloque capítulo 8 e 9 da segunda carta aos Coríntios na tua lista de leitura e meditação sobre este assunto. Se você tem dificuldade sobre isso, se existe alguma dúvida sobre isso, a nossa intenção, gente, é trazer com transparência bíblica aquilo que Deus tem nos entregado, e entender, gente, nesta noite, que a Bíblia, a palavra de Deus nos diz: vamos participar deste serviço ministerial. Eu disse para vocês, o culto não é individual, o culto é coletivo. O que Deus começou no início do louvor, Ele vai continuar durante, e Ele vai terminar, até nós dizermos: abrace o seu irmão e diga: Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Ele faz isso, e nós cremos nisto, porque de nada adianta, irmãos, nós adorarmos e não sentirmos e não desejarmos que Ele esteja em nosso meio, crendo naquele verso, crendo naquilo que o Mestre deixou: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles.